Fala galera, Jansen Serra chegando com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Dessa vez mais um bate-papo, conversei dessa vez com o Wendel Bezerra, um dos grandes dubladores que existe no Brasil, um cara incrível, uma carreira formidável. A gente conversou pro evento Penha Geek, que foi feito online esse ano pelo Facebook do Centro Cultural da Penha. Então quero agradecer o Centro Cultural da Penha, a Secretaria de Cultura, Prefeitura de São Paulo e a Simos Produtora, que sem eles o evento não seria possível e eles também me cederam esse material. Então vai estar aqui na íntegra, a gente conversou sobre a carreira dele, os personagens. Cara, o papo tá muito legal, 1 hora de conversa para vocês aprenderem muito e se divertirem. Vamos nessa, Wendel Bezerra. Só mais uma coisa, se inscreve no canal, deixa like, aquela parada toda. Vamos nessa. Então é isso aí, estamos ao vivo aqui pelo Facebook do Centro Cultural Penha. Eu sou o Jansen Serra, sou anfitrião deste evento, recebendo aqui uma galera pro Penha Geek, na verdade sendo feito de forma online, você podendo assistir do conforto da sua casa, através das plataformas do Facebook e do Instagram. Nesse momento estamos pelo Facebook e eu vou entrevistar um cara que, é referência para um monte de gente aí, um cara que marcou seu nome na história da dublagem, do entretenimento. Eu estou falando aqui com ele que é dublador desde os 8 anos de idade, né? Me corrija se estou errado, ator, diretor, ele também é youtuber, é empresário, ele é a porra toda. Estou falando com o Wendel Bezerra. Fala aí, Wendel, dá um salve para a galera. E aí, Jéssica, tudo bem? Prazer enorme estar aqui batendo papo com vocês. E já quero agradecer aqui também a todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo, seja agora ou seja depois. Muito obrigado aí pelo carinho, por dedicar seu tempo a ouvir um pouquinho dessas histórias legais e nostálgicas que fazem parte da minha vida, principalmente. Pô, legal. Bacana, obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Realmente estamos fechando o evento com você. Hoje foi o dia inteiro dedicado ao universo geek, né? Nerd. Então, fechar aí com você, que é referência realmente para uma galera, além da nostalgia toda que a gente vai recordar aqui. É muito legal. Obrigado você pelo convite, por aceitar o convite. Viu? Obrigadão, estou feliz aqui com vocês, de verdade. Para começar, eu queria falar lá do início. Eu li no seu site que você teve a sua estreia na arte no teatro com 4 anos de idade. Verdade. Cara, era muito jovem. Você lembra dessa experiência, não? Cara, engraçado, eu lembro. É óbvio que eu não lembro de tudo, né? Mas eu tenho flashes muito claros na cabeça. Era uma peça com a Bibi Ferreira e o Francisco Milani, eles faziam Meus Pais. Uma peça que fez muito sucesso, que era do Chico Buarque de Holanda. Era um troço, assim, realmente muito grande para a época, né? Era uma grande produção. E eu lembro ali dos bastidores, eu lembro que a Bibi Ferreira me adorava, então eu vivia no colo dela, eu lembro do cheiro dela, eu lembro que a coisa que eu aprendi a escrever foi Bibi, porque era fácil, né? O B, ela falava, são 2 montanhas e um tracinho. Então, e eu lembro de estar no palco, eu lembro das cenas que a gente fazia, lembro das falas, eu tinha 2 falas, era mamãe, estamos com fome, queremos comer, e a outra fala era, foi a mamãe que mandou. Pois, e vocês ficaram em temporada, então não foi uma apresentação, só foi uma temporada mesmo. Foi bastante tempo aqui em São Paulo, foi bastante tempo em cartaz, porque foi um grande sucesso mesmo. Cara, eu vi que isso te marcou bastante, porque eu, por exemplo, eu não lembro muito dos meus 3, 4 anos de idade, minha memória não vai tão longe. Sim. Se te marcou, você sente o cheiro, você lembra do cheiro, né? Exato. Então é uma coisa que te marcou muito. É tão diferente para uma criança que acho que ficou marcado. Sabe uma coisa, uma curiosidade? Se fosse hoje em dia, o pessoal ia mandar prender minha mãe, né? Que o povo tá meio radical. Mas eu tomei algumas vezes nessa época café com Coca-Cola. O espetáculo devia ser 9 da noite, devia ser por aí. Às vezes eu tinha sono, às vezes eu estava com sono, e aí me davam Coca-Cola com café para eu dar uma acordadinha e entrar na cena. Diretor, acorda o moleque aí. Porque legal. Você acha que quão importante foi para você depois para seguir na sua carreira artística? Você acha que esse realmente foi ponto de partida? Foi ali que teve o gatilho do início de tudo? Foi, porque eu lembro que tinha umas reuniões de vez em quando e eu imitava os atores, eu repetia as cenas. E aí, numa das reuniões, minha mãe falou, ele imita vocês e tal. Aí o pessoal ficou, faz aí.
eu fiz. Eu fiquei imitando as cenas, fiquei repetindo o texto deles e tal. E deve ter sido um barato, porque hoje eu, adulto, fico imaginando uma criança de 4 anos, Pô, né, imitando as cenas, repetindo os textos, deve ter sido muito bonitinho. Aí, me indicaram, quando eu fiz 6 anos, me indicaram para um teste de uma peça de teatro, justamente porque o pessoal me conheceu ali, falou, pô, tem um menino que ele é extrovertido e tal, faz legal e pá, pode ser que ele vá bem. Era Tistu, o menino do polegar verde. Era um teste para o Tistu, que era o personagem principal. O protagonista, né? Não saía de cena em nenhum momento, cantava, dançava. Eu fui fazer esse teste e obviamente eu era a única. O personagem tinha 6 anos de idade. E obviamente eu era a única criança de 6 anos de idade. Né? Os outros tinham 10, 11, 12, 13. E aí, além de eu ter 6 anos de idade, eu fiz bem. Então, os caras resolveram, loucos, né? Falaram, puta, vamos fazer com esse moleque aí de 6 anos? Vamos tentar fazer com ele? Vamos. Aí, Cara, mas você fez a peça com 6 anos de idade, você entrou. Aí, sim, e eu fiz até os 9 anos. Eu fiz, durante 3 anos eu fiz esse espetáculo, viajando o Brasil todo, várias temporadas em São Paulo, né, especificamente. E nessa peça tinha uns 20 atores, 25 mais ou menos. E eu era o protagonista. Aí tinham muitos dubladores no elenco. E aí eles foram insistindo assim, né, com a minha mãe, pô, leva ele para fazer teste e tal, leva as crianças lá. E dali a coisa deslanchou, né? Eu acho que o bacana, tanto do teatro como a dublagem, é que permite pra gente, como artista, viver qualquer situação, qualquer personagem. A gente, mesmo sendo adulto, a gente pode fazer uma criança, pode fazer uma pessoa de idade, né? O teatro e a dublagem permitem isso pra gente, né? Você acha que essa liberdade foi fundamental para você decolar na carreira tão cedo assim? Cara, não sei te dizer exatamente. Eu acho que eu tive a boa sorte de ter sido encaminhado para uma coisa para a qual eu nasci, só que muito cedo. Né? Porque às vezes a pessoa vive 20, 25 anos, 30 anos, aí ele fala, pô, não, eu vou me dedicar àquilo que eu amo, ou que eu sinto que, né? E eu tive a sorte de ter pegado de criancinha. E outra sorte que eu tive, eu trabalhei com gente muito fera, tanto no teatro, quanto na TV, quanto na dublagem. Então eu era criança no meio de gente fera demais. E isso me ajudou, me ensinou muito. Né? Você poder aprender junto dos melhores não é uma oportunidade que todo mundo tem, né? E isso eu acho que foi muito fundamental, assim, a vocação que eu tinha, mais a boa sorte, assim, como o universo me encaminhou. E no caso da dublagem, aconteceu, mas lá para frente foi uma escolha mesmo, que aí eu decidi parar todas as outras atividades, e aí eu escolhi ficar só na dublagem. Né? Quero aproveitar também e dizer para o nosso público que está acompanhando aí, que vocês podem participar desse papo também. Mandem suas perguntas aí nos comentários, que a gente vai reproduzir alguma delas aqui para o nosso querido Wendel responder. Então, fique à vontade, manda aí, que a galera da produção vai separar algumas para a gente bater um papo aqui e perguntar para o Wendel também. Fique à vontade, hein? Beleza? Pô, Wendel, então com 8, 9 anos, sei lá, você já começou a fazer dublagem, né? Sim. Você lembra qual foi a primeira? Eu não faço a menor ideia. Eu achei Sério? A minha mãe, ela fazia um currículo da gente, assim, datilografado numa folha de sulfite, bem toscamente. Aí eu achei um registro de 1979, que eu tinha 5 anos, que eu dublei alguma coisa na Odilfa no Brasil. Mas mesmo assim, com 8 anos, 7, que eu considero mais, onde eu, sei lá, comecei a fazer com mais constância e tal, eu não faço a menor ideia das coisas que eu dublei no início, porque como eu fazia novela, fazia teatro, fazia publicidade, fazia locução, fazia radionovela, fazia jingle, fazia não sei o quê, e fazia dublagem. Então era mais uma coisa onde eu entrava aí, gravava e ia embora. Né? Não era uma coisa marcante,
Na maioria das vezes eu nem via na TV, não sabia qual era o nome, quando é que ia passar, o que que era, e eu não fazia ideia que, sei lá, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, eu ia estar falando sobre isso. Então, foi uma coisa É, que a gente não registrou, sabe? Não anotou, não marcou, não nada. e em meio a essa correria toda, né, tinha que ser criança, tinha que ir para a escola, né, tinha tudo isso E também, né? também, exato, tinha escola, sempre de manhã. Caramba, né, que correria, né? Mas, E, pô, eu admiro muito o trabalho do dublador, cara, porque eu sou ator de formação, já fiz alguns estágios de dublagem, mas eu nunca fiz nenhum trabalho profissional em dublagem. Eu admiro muito, porque muita gente confunde. Ah, ele imita. Não é imitação, você cria a voz do personagem. Eu imagino quando chegou um personagem para você, falando uma outra língua, seja ela qual for, né? E você cria a voz desse cara em português. Eu acho isso realmente fenomenal. Eu acho que todos os dubladores estão de parabéns. Frente a isso, qual que você guarda com mais carinho? não, sem dúvida é o Goku, né? É o meu. Sério? É o personagem que eu tenho mais carinho, assim, sem dúvida, é o Goku, porque ele foi muito transformador, assim, muito impactante na minha vida, em vários aspectos, né? Ele foi causando uma transformação em mim. Então, sem contar as expressões de carinho assim, que eu recebo diariamente, grande parte é em função do Goku. E então isso é uma coisa que me faz bem para a pessoa, o Wendel também, né? E Legal. então, sem dúvida, o Goku é o meu xodó, assim. Xodó. Ele Mas é. tem coisa bacana, né? O Bob Esponja é divertidíssimo, né? Eu tenho um Eu acho que o carinho. Goku ele tem uma legião de fãs muito fiel, né, cara? Galera, né, do São mundo geek, assim, da cultura pop, né? Tem muito carinho, muito respeito por ele e, consequentemente, te respeita por você ter uma dedicação grande pelo personagem, né? E eu acho que o momento também, porque hoje em dia, vamos supor, se Dragon Ball Z nascesse hoje, tem coisa demais, né? Tem filmes demais, animações demais, programação demais em streamings, na internet, em tudo quanto é lugar. O Dragon Ball Z surgiu numa época em que não tinha tanta exposição, então a galera assistia, era muita gente que assistia ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário, trocava informações na escola, né, no cursinho, até, sei lá, na faculdade, e então era muito mais, aquilo era vivido muito mais intensamente do que de repente hoje. Os fãs das coisas eram. Hoje é mais pulverizado. Sim, E, sim. e eu acho que a dublagem de Dragon Ball Z foi muito boa, né? Foi uma dublagem muito bem aceita, muito a galera gostou e acho que isso criou mais ainda assim um elo de de amor, de paixão, de carinho, né, pela obra, pelos personagens, e isso se reflete nas vozes, né, dos dubladores. Pô, foi um momento assim incrível. Isso não deixa de ser uma troca, como você mesmo falou, né? As pessoas às vezes não sabem o bem que elas fazem para o ser humano, né? O Wendel, quando chega e mostra um carinho e afeto pelo seu trabalho, né? Muito legal, né, bicho? A dublagem é outra coisa que eu gosto. Um dia, no meio de uma palestra, eu estava falando, e aí as pessoas estavam sentadas no chão. E aí, num determinado momento, parte do meu cérebro ficou reparando, enquanto eu falava, na cara das pessoas, me olhando assim, me ouvindo. E aí eu tive um insight sobre a dublagem, que é o seguinte, às vezes as pessoas são muito fãs, sei lá, de um BBB, de um ex-BBB, alguma coisa assim. Porque o cara tá na TV, porque às vezes a gente, né, se impressiona quando vê, sei lá, um repórter de TV, ou qualquer pessoa que está na telinha. Uhum. A dublagem, ela é legal no sentido de que as pessoas, elas gostam do meu trabalho, não é só do Goku. Quando o cara associa a minha voz a outros personagens, então ele começa a reparar,
e ele fala, pô, que legal, ele fez isso, pô, tal coisa eu não percebi que era ele, pô, aquele tá bem diferente. Então, o meu trabalho passa a ser exaltado de uma maneira diferente, né? Às vezes o ator, ele é um ator ruim, mas como ele está na TV, as pessoas querem ali tirar uma foto, querem um autógrafo, querem alguma coisa. E na dublagem, quando alguém gosta de você, é do teu trabalho. Isso é muito legal. Muito legal, né, cara? E você falou que do jeito que você fazia bastante coisa, variada, né? TV, novela, dublagem, e teve um momento que você falou, não, vou me dedicar só à dublagem, você parou com alguma coisa. Que momento foi esse? Você foi com algum trabalho específico, ou você realmente olhou a sua carreira e falou, não, é esse caminho aqui? Teve algum gatilho? O que foi? Teve, não exatamente específico, mas assim, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, eu estava na faculdade, sou formado em Direito, e aí eu estava numa das aulas, pensando ali na vida, nas coisas e tal, e aí foi uma decisão assim meio rápida, não foi algo que eu estava pensando há algum tempo. Foi uma coisa que nessa época eu era Ronald McDonald, né? Eu atuava como Ronald, e aí, putz, aconteceu um lance lá que como é que eu posso dizer? O dono lá, o chefe do departamento, né, de produção da área dos shows, putz, ele falou um negócio que me incomodou, assim, ficou na minha cabeça. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça por uns 8 dias, mais ou menos. E pensando a respeito, eu falei para mim mesmo, né? Falei, cara, eu vou voltar para a dublagem. Eu não tinha saído, mas eu dublava muito pouco nessa época porque eu tinha agenda lotada pelo McDonald's. Então eu dublava fixos de série e um filme ou outro que às vezes o diretor fazia questão que fosse eu, ou vinha, sei lá, já com meu nome, assim, da Globo, né? O Wendel vai dublar isso aqui. Então, num determinado dia, eu falei, cara, eu vou fazer só dublagem e locução, porque é o que eu mais gosto de fazer. Né? De todas as coisas que eu fazia, trabalhar com a voz era o que me dava mais prazer, me deixava mais feliz. E nessa época a dublagem pagava menos do que o McDonald's. Então eu estaria largando o McDonald's para ganhar menos. Caramba! Mas foi uma decisão pelo coração, sabe? Foi uma escolha de ser feliz. Eu faço muito isso assim na minha vida. Eu normalmente escolho ser feliz. Em coisas pequenas ou em coisas grandes. E eu tento compartilhar isso com o pessoal nos eventos e tal, para vocês pensarem na sua vida, né? Não fica querendo fazer o que o seu pai quer, o que sua mãe quer, o que sua tia quer, o que a sua mulher quer, ou, eu tô com medo disso, e se eu não ganhar dinheiro? Cara, depois que passou, já era. Né? E é só você que vive a sua vida, é só você que corre sua maratona, é só você que sente as suas dores. Então, as suas escolhas têm que ser feitas por você, e de preferência você escolhendo aquilo que vai te fazer feliz, porque não adianta você ser um ser humano infeliz e só resolver mudar aos 60 anos, aí vai ser tarde demais. E a gente não sabe quantos anos vai viver, né? Pode crer. Não tem essa informação. Então, quanto antes você conseguir trabalhar em prol da sua felicidade, melhor. E o exemplo que você deu, né? Você largou algo que financeiramente era melhor para algo que você sentia mais prazer. Então você optou ali pelo amor em cima do financeiro, e foi, né? E isso no futuro você reverteu, né? Você deslanchou. Então, deu super certo, começou a acontecer um monte de coisas, o valor que o dublador ganhava dobrou, então, tipo, tudo deu certo, sabe? E eu acho que é um pouco por aí, quando você faz escolhas que são coerentes e honestas com você, a vida também entra em sintonia com essa felicidade, né? E vai te proporcionar as coisas que coisas boas, né? Tem uma pergunta aqui da Renata Miranda, eu vou passar para você agora. A Renata Miranda mandou aqui. Era difícil suportar o Vegeta te chamando de Kakaroto?
Cara, você sabe que eu gosto desse nome, Kakaroto? Eu achei legal demais. É verdade, eu gosto da sonoridade e no final do Broly, né, do último filme, ele fala, né? Eu sou Goku e também Kakaroto. Muito bom, cara. E como é o seu processo pessoal para criar essas vozes? Porque, como eu falei, né? Não é imitar, ou sei lá, você recebe aquele trabalho, você se baseia pela voz original, você cria algo totalmente novo. Como é que você faz para criar essas vozes? Não sendo uma voz caricata, como a do Bob Esponja, por exemplo, né, numa voz caricata você tenta ir mais em cima do original, né? Mas sendo personagens que tenham voz normal, ou um ator em si, né, uma pessoa de fato, eu não penso nem um segundo em que voz eu vou fazer, onde é que eu vou colocar a voz e tal. Eu me baseio pela alma do personagem ali. O que, que aquele rosto está dizendo, qual que é o tom que ele está falando, quais são as nuances, o que está nas entrelinhas. Eu fico observando muito e aí eu deixo fluir, eu deixo acontecer. Então o Bear Grylls tem um tom mais baixo, mais sério e tal. O Goku é mais animado, é mais infantil. O Cake Boss ele é com muita energia. Então, tipo, não é a voz que muda, mas sim a forma como aquela pessoa se comunica. Se Legal. ela é depressiva, se ela é para baixo, se ela é interna. Eu não penso na voz, aqui eu vou usar mais grave, aqui eu vou mais para agudo. Não, eu chamo de vestir o personagem, né? Eu tento me conectar com a alma daquele cara, daquele personagem, e a partir dali deixo me levar. E então a voz vai sair de acordo com o que ele estiver fazendo, porque eu entendo que a dublagem ela deve ter esse compromisso com respeitar a obra original. Eu acho que nós temos que entregar o mais próximo possível do que foi feito. Porque não cabe muito ao dublador inventar demais, criar demais, fazer outros caminhos. Eu acho que a nossa função é pegar aquela obra e nacionalizar ela, ou democratizá-la, sabe, para que possa chegar no Brasil inteiro. Então, você tem que considerar que alguém escreveu aquele personagem, que alguém criou a concepção artística dele, que aí o ator foi lá e criou como é que ele fala, como é que ele anda, como é que ele olha, e aí não cabe ao dublador, em 2, 3, 4 horas, fazer o que ele acha que tem que ser. Né? Então, Com eu certeza. procuro muito me basear pelo original. Muito legal. É engraçado falar isso, porque você citou vários personagens que são completamente diferentes, né? O Goku, Bob Esponja. Fez o Ryan Gosling também, né? O ator, você faz a voz dele. Eu adoro fazer, gosto muito. Tem um O filme Diário de muito... uma Paixão foi você que dublou? Qual? O Diário de uma Paixão, que o Ryan Gosling faz. Sim, nossa, eu amo esse filme, cara. Eu adoro esse filme. E eu sou chorão, então eu assisto para chorar. É o que você falou, imagina, o lance de respeitar a obra é muito importante. Porque esse filme deve ter sido dificílimo de você fazer uma dublagem mantendo aquele tom, né, dele o filme inteiro. Se você faz um negócio muito alegre, destoa, né, e vai tudo, né, por terra. Então, Ryan Gosling, Bob Esponja, Goku, acho que na hora que você senta, põe a cabeça no travesseiro, deve ser uns fantasmas te assombrando aí, não? Agora é engraçado, né? Agora, tipo, às vezes tá minha voz ali na TV, eu nem para assim, sou eu. Tá, beleza. Mas, assim, até hoje, na verdade, cada vez mais, eu acho. Hoje em dia eu dublo menos, né? Eu dedico menos tempo da minha vida a dublar. Porque tem a empresa, né? Tem que tocar a empresa, tem que fazer as coisas, tem o canal, tem cursos que eu trabalho neles, né, de criação e tal. Tenho 3 filhos e eu dirigia bastante dublagem, então eu parei de dublar praticamente. Mas ainda dublo umas coisas ou outras, e é legal que hoje, como eu dublo bem menos, eu dublo coisas que às vezes são mais desafiantes.
Então, até hoje eu fico nervoso, fico tenso, fico inseguro, fico, sabe? Até hoje não, na verdade, muito mais do que antigamente. Antigamente era uma coisa até mais automática na minha vida, né? Eu dublava todo dia, o dia inteiro, então eu entrava para gravava, ia embora, via para outro estúdio, entrava para gravar. Hoje eu entro assim com um peso nas costas enorme, né? Tipo, puta, o pessoal já me conhece, já conhece minha voz, conhece meu nome, já tem uma expectativa em cima disso, em cima daquilo, esse personagem é muito importante. Então eu trabalho bem mais. Não é tensa a palavra, mas Alerta, né? com muita responsabilidade, assim, muita preocupação, não sei qual é a palavra, mas não é, não é desencanadão, sabe? Porque também hoje já tem toda uma carreira construída também, né, Wendel? Acho que Exato. antes, quando estava no voo, era muito no toque de caixa ali, e era a rotina, como você falou, entra aqui, dubla ali, dubla ali, dubla. Agora não, agora tem toda uma carreira, tem uma responsabilidade, não só em cima do personagem, mas em cima de uma carreira construída. Então acho que fica tudo mais não, realmente é alerta mesmo, né? O dublador ele é muito anônimo, assim, se você pensar na maioria, né? As pessoas não sabem quem são. Então, se tiver meio mais ou menos, meia boca, ou mesmo ruim que seja, ninguém sabe quem dublou, quem é esse cara, mesmo que você vá lá, espere os créditos, olhe o nome e tal, depois você esquece o nome e você não sabe quem é. Hoje, no meu caso, já não é muito assim. As pessoas reconhecem a minha voz, associam ao meu nome, e eu acabei construindo um caminho de qualidade mesmo, né? Então eu sei que quando eu faço um trabalho ele precisa ficar bom, porque eu não quero tomar chibatada na internet depois. Eu acho que esse reconhecimento que você tem se deve muito ao mundo geek mesmo também, a galera, porque fala do Dragon Ball principalmente, que realmente esse povo é muito, essa galera é muito fiel. E se deve um pouquinho a eles, isso aí, não? Ah, não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Mas assim, eu também dei a boa sorte de dublar alguns personagens que foram muito marcantes assim para algumas gerações, né? Então, o Metabi, tem uma galera que ama o Metabi do Medabots. O Goku, né? O Bob Esponja também está aí há 20 anos. Aí depois o Bear Grylls, que quem assiste gosta muito, quem gosta, gosta, e é um outro público. Aí o Cake Boss é outro público, e quem gosta, gosta. Alguns filmes que eu dublei, né, tipo O Senhor dos Anéis, é muito marcante para uma Nossa, verdade. geração. E tudo isso eu acho que foi se somando. Teve uma época na TV Globinho que passava, que hoje, para a garotada de hoje, não quer dizer nada, mas para quem tem uma determinada idade, cara, a TV Globinho era a TV Globinho, né? Porra, não tem discussão. E aí passava Jack Chan, As Aventuras de Jack Chan, Bob Esponja e Dragon Ball em seguida. Então era eu e nos três últimos as três últimas atrações da TV Globinho era eu. Então isso é muito nostálgico, muito marcante, muito legal. Então, sem dúvida, esse público que veio crescendo, né, de nerds, depois geeks, a galera de game. Game eu não sou muito associado diretamente assim ao universo, mas eu já fiz alguns games e lá no estúdio, na Unidub, a gente também já dublou alguns games muito bacanas, mas é um público que se entrelaça. Né? Então, na CCXP, por exemplo, que eu sou a voz da CCXP, puxa, isso criou mais afinidade ainda com o público de maneira geral, e aí as coisas se entrelaçam. Eu passo a fazer parte do universo deles, né, através da voz, da nostalgia e tal, e eles fazem parte do meu universo através, do carinho, através do tamanho que a coisa toma, e isso me obriga a ser um profissional melhor, a ter um comprometimento maior com o trabalho, a ter uma preocupação maior de influenciar positivamente as pessoas.
Então, saca? E é maravilhoso. Eu devo demais ao público. Falando em games, tem o Lee Sin, né, do League of Legends, que é um personagem muito bacana. O Ronan, de Grand Chase, que é muito bacana. E eu fiz um dos protagonistas de um game chamado Detroit Become Human, que é sensacional esse game. E legal. anima demais. Falaram tanto que eu preciso comprar o console para jogar o jogo, porque eu quero ver. Foi meu primeiro protagonista assim, desse tipo de game. Né? Então é bem marcante. Tem uma pergunta para você, do Vinícius Pai. Ele tem uma pergunta bem interessante, que ele escreveu: anos atrás eu decidi fazer dublagem, mas aconselharam a ter o DRT. Fiz teatro para tirar o DRT, mas por questões financeiras não fiz curso de dublagem. Hoje estou com 33 anos, mas vejo que meu sonho é dublar. Está muito tarde para tentar? Não. O bom da dublagem é que não tem isso. Não tem. O Carlinhos Silveira, por exemplo, que faz a voz do Gollum, que fazia a voz do Lester, do Mundo de Bigman, e muitos outros personagens, muitas coisas legais, ele começou a dublar aos 40 anos de idade. Ele entrou na dublagem com 40 anos de idade. Porque tem personagem de todo tipo de idade. Né? Aliás, até essa idade assim de 30, 30 e pouco é legal, por quê? Porque tem muito jovem, tem muita gente de 17, 18, 20, 22, 25, então vozes que não sejam velhas, mas sejam vozes mais maduras, é legal, porque a gente está sempre precisando de variação, né, de vozes, de novas vozes. É difícil você achar, na verdade, um dublador com qualidade. Às vezes você até tem um leque de voz interessante, mas não tem tanta gente que possa fazer qualquer tipo de trabalho. Então é aí que começa a morar a dificuldade. Mas não existe essa de tô velho, porque as pessoas entram na dublagem com todo tipo de idade. E porque tem personagem para todas as idades. Né? Bom, Eder, me diz uma coisa assim, às vezes a gente acompanha uma série, um desenho, uma série, enfim, que a voz do dublador muda ao longo de uma temporada para outra e tal. Isso já aconteceu com você, de um personagem seu ir para um outro estúdio, uma outra dublagem, ou de um outro vir para suas mãos? Como isso é visto entre os dubladores? Depende do caso, né? Hoje em dia existe uma certa... Não é aceitação a palavra, mas a gente já está acostumado que isso pode acontecer. Porque os clientes são doidos. Acontece coisas, às vezes, que são de... Não vou nem dizer que é de bastidores, porque são coisas fora da dublagem, né? São coisas, sei lá, nos departamentos internacionais que cuidam de dublagem, ou de direitos, ou... Enfim, são várias questões, né? Então, a gente está um pouco acostumado com esse tipo de coisa. Mas, assim, comigo já aconteceu as duas coisas. Eu fazia o Steve do American Dad, fiz acho que 5 temporadas, e aí um dia trocou. Foi uma falha do estúdio, o estúdio cometeu uma falha de agendamento, e aí entraram em contato comigo da noite para o dia, e eu não tinha horário disponível, e aí, só que os caras falaram, vai para o ar no sábado, esse episódio. E aí eu falei, putz, eu não tenho como gravar. Não dá, não cabe. Não agenda, né? Aí foi numa quinta-feira, de tarde. Eu falei, impossível, eu estou dirigindo aqui até de noite, depois da manhã também, então não tenho como ir. E aí gravaram com alguém, só que aí em vez de voltar, continuou com esse alguém. Eu desconfio até, cara, né? Eu desconfio até que o estúdio mentiu para o cliente. Devem ter colocado a culpa em mim, ou que eu estou viajando, ou que eu... Sei lá o que eles falaram. Porque normalmente o que poderia acontecer seria isso. Você grava aquele episódio, manda com outra voz, depois você regrava e substitui. Né? Você permanece com a voz. Então ele ia ficar só pouco tempo com outra voz. Entendi. É possível fazer isso.
Então, eu acho que devem ter contado alguma história louca. Eu morri, o cara morreu, sei lá. E o E existe contrato. algum termo contratual, assim, quando, tipo, um personagem mais icônico, como Bob Esponja, por exemplo? Algum contrato, pessoal, você só pode fazer a dublagem, pedir em evento você não pode, tem alguma coisa contratual relacionada aí? Não, a relação ela é meio, como é que se diz? É meio informal. Não costuma ter contrato do tipo, só eu vou fazer essa série. Né? Existe o senso comum de que não se deve substituir. Cada vez os clientes até mais pedem que se mantenham as vozes, né, dos atores ou das temporadas, mesmo que ele troque de fornecedor, que ele troque de estúdio, né, que ele troque quem vai fazer, que estúdio vai fazer a versão, muitas vezes ele manda já, o elenco é esse aqui. Você Entendi. se não tiver, então não vai dar, vou trabalhar em outro lugar. Hoje em dia tem uma preocupação maior com relação a isso. Mas o outro caso que aconteceu comigo inverso foi o Game of Thrones, que era dublado no Rio, e aí um dia, da noite pro dia, veio para São Paulo. Caramba! E eu dublei o Ramsay Bolton. Acho que foi na 4ª temporada, sei lá. Foi na temporada em que ele morreu. Mas eu gostei pelo aspecto de que eu assistia a série. Então, era um personagem que eu gostaria de dublar. E aí, Olha que legal! quando aconteceu, eu falei, caramba, não acredito. Que legal. Só que ele morreu. Pô, mas eu digo assim, relação contratual, por exemplo, você está num evento X lá, que te hora para fazer uma palestra, e aí o pessoal pede, faz pra gente aí um Bob Esponja, tal, isso é permitido ou não? Contrato... Não, mas já deu até problema, aí os caras te chamam para conversar. É porque, em tese, tipo, eu não posso fazer uma chamada, vamos supor, fazer uma chamada pro Penha Geek, né? Tipo, vocês fazem lá uma vinhetinha, não sei o que, galera, não perca o Penha Geek essa segunda-feira, porque aí é o Bob Esponja falando. E o Bob Esponja não é do Wendel, o Bob Esponja é da Viacom. Né? Mas você acabou de fazer agora. Então, mas aí vocês estão me vendo, é uma coisa um pouco diferente. Às vezes as pessoas falam, ou por exemplo, eu fiz um para o Neymar e era eu aparecendo também, mas mesmo assim eles chiaram, pô, não sei o que, não podia. Então você às vezes pode criar uma indisposição, um problema que desnecessário. E tem uma outra questão também que acaba entrando, eu entendo quando algum dublador fala a respeito. Se eu gravar um oi para a filha de alguém, um feliz aniversário, eu tenho que gravar para a filha de todo mundo que me pedir. E aí isso fica complicado, porque entra aquela coisa, meio que não pode, e também eu vou passar o dia fazendo isso. Eu não trabalho mais, não como, não nada. E fora que se você começa a pedir todo mundo gravando no WhatsApp, está programa, cara, mensagem pro meu filho, mensagem para minha mulher, tá? Além de você perder o dia inteiro, isso ganha é infinito, né? Isso vai ganhar as redes, vai se espalhar e vai te trazer problema também. Né? E tem uma banalização, né? Por exemplo, se fosse você um excelente fazedor de cachorro-quente, as pessoas não iam falar, pô, faz um cachorro-quente aqui para mim, faz um cachorro-quente para minha filha, eles iam comprar de você o cachorro-quente. Agora, como na cabeça da pessoa é só você falar, então, putz, fala aí para mim, faz aí para mim. Tipo, não, é minha profissão, é o meu trabalho, é com isso que eu me alimento, cuido da minha família, me visto, compro remédios e tal. Então, também tem, às vezes, essa confusão, né? Já te pedi para fazer a voz de algum personagem num momento muito inusitado, assim, tipo. Já. Momento. Num velório. Constrangedor, um velório, sei lá. Me pediram num velório, cara. Sério, num velório, cara? Sério. O filho do falecido. Nossa! Tá para uns amigos lá e pediu para eu fazer, e eu, putz, todo constrangido, todo mundo falando baixinho. Eu falei, como é que eu vou fazer o Bob Esponja falando baixinho? Nossa, foi bem desconcertante, cara. Eu não sabia. E é outra coisa delicada. Eu não posso falar do tipo, putz, não, você me desculpa, aqui não é lugar, eu não vou fazer. Porque aí as pessoas podem entender como arrogância.
como que cara metido, era só fazer a voz aqui. Ainda era o filho do então, falecido ainda, né? Exato. Então, às vezes você fica numa situação, às vezes meio assim, o cara que nunca te viu na vida, se eu estou num churrasco, numa festa, o cara nunca me viu na vida, não sabe meu nome, alguém contou, pô, aquele cara ali, aí o cara chega, oi, tudo bem, não sei o quê, ô filhão, ele aqui que faz a voz aí. Tipo, meu amigo, oi, tudo bem, como vai, prazer e tal, sabe? Então, às vezes as pessoas são um pouco sem noção e abordam de uma forma, às vezes, meio invasiva, e aí você tem que ter jeitinho ali para levar a situação. Você fez o que no velório, afinal de contas? Putz, eu acabei falando, né? Eu pensei, nossa, vou dizer o quê, né? Estou morto! Né? Não. Mas eu falei baixinho, né? Falei, vamos caçar a guazina. Aí o pessoal riu ali também baixinho. Uma situação Sabe muito o que eu estou imaginando uma situação? Eu estou imaginando como é que seria o Bob Esponja numa padaria comprando um pingado com um pão na chapa. Como é que ele ia pedir isso? Meu amigo, você tem um pingado? Sim, por favor, eu queria um pingado naquele copo americano, por favor, porque eu sou old school. E um pão com manteiga na chapa, com requeijão na saída. Genial. Tem a pergunta de mais um internauta que eu vou passar para você agora. A Marta Valverde mandou aqui para a gente. Existem rumores de que você está dublando o Sanji de One Piece. Essa informação confere? Cara, se mesmo que fosse verdade, eu não poderia falar, né? Hoje em dia a gente trabalha com confidencialidade, que a gente assina contratos e tal, e é uma coisa muito séria. Então, muitas vezes, falam coisas que não estão acontecendo, e muitas vezes falam coisas que até estão, mas que ninguém pode falar, pode confirmar. Então, se estivesse acontecendo, eu iria falar, não sei, né? Então, às vezes quando me perguntam alguma coisa assim, até na época que a gente dublou o Dragon Ball Super, muita gente perguntava, eu tinha que dizer que não, apesar da gente estar fazendo e tal. Enquanto o dono do produto não informa, a gente não tem direito nenhum de informar e até correndo o risco de ser tirado do trabalho, de ser queimado no mercado. Né? Então, projetos que estão em andamento, ou que vão estar, ou até que já foram feitos, mas o cliente ainda não anunciou, a gente cada vez menos tem a liberdade de falar. Eu acho que hoje tudo é muito cercado por termos contratuais mesmo, né? Sim, É sim. tudo tão disputado que todo mundo se preserva no contrato, quem vacilar, né? Porque tem duas preocupações. Uma é de vazamento das imagens, né, dos áudios, de diálogos e tal, e a outra é uma questão de marketing. Às vezes os caras querem passar, querem informação, anunciar numa hora que seja interessante para a estratégia deles. Né? E aí vem um dublador e fala, acabei de sair do estúdio e gravei o Mortal Kombat 11, foi muito legal. Tipo, fala, como assim? Vai ter um lançamento disso e tal, né? E aí tudo isso... Vou te falar aqui que tem bastante gente pedindo aqui para você fazer a voz do Goku. Vamos pensar numa situação especial para ele fazer, uma situação rotineira do dia a dia, que a gente nunca imaginaria esse personagem, hein? É mesmo? Estou de fazer a pergunta do Vinícius Paes aqui, aí depois a gente vai pro Goku. Vinícius Paes está perguntando como você se sentiu quando foi convidado para o seu primeiro evento de cultura pop, justamente por causa do seu trabalho como dublador. Eu não sei se foi o primeiro, talvez tenha sido. Eu acho que foi. Foi um evento aqui em São Paulo, na Liberdade, que foram uns 15 dubladores, sei lá, tinha bastante gente. Quem acho que agitou assim, até foi o Gilberto Baroli, que é a voz do Saga, né, de Cavaleiros do Zodíaco. E aí, fomos lá, todos os dubladores. Nunca tínhamos participado de uma coisa como aquela. Evento assim, né? Subir num palco como, olha, o dublador aqui e tal, né? Não era uma coisa comum. E aí o Baroli, ou acho que não foi o Baroli, acho que alguém estava apresentando, ele ia anunciando a gente e falando, fulano de tal, que dubla não sei quem.
fulana de tal, que dubla, não sei o que, a galera, ê, ê. Quando o cara falou, o Wendel Bezerra que dubla o Goku, cara, umas 2.000 pessoas, e era um lugar fechado. Meu, foi um negócio que eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto aquilo. E eu também fiquei um pouco constrangido com os colegas, porque ah, eu fui muito ovacionado, foi muito diferente. E aí eu fiquei meio assim, não sabia o que fazer. A única coisa que eu pensei foi, caramba, esse personagem é importante. É. E aí, a partir dali, eu comecei a encarar a minha profissão de uma forma diferente e comecei a ser muito chamado para eventos. E no começo eu não sabia como me comportar, eu ficava com vergonha, eu não sabia como lidar com o público, e aos pouquinhos demorou para eu entender, para eu absorver, para eu me sentir parte da galera, sabe, Da desse cultura geek, né? demorou, foi uma coisa um pouco nova para mim. Até porque isso, sei lá, tem quase 20 anos, e o dublador ele era aquilo, né, que, como eu falei, era plenamente anônimo, então ninguém sabia teu nome ou tua cara, né? Então era uma novidade para muitos. Gente que entra agora na dublagem já vê diferente a carreira, mas para quem estava há mais tempo assim é um troço meio surpreendente. E, e eu acho que foi esse evento na Liberdade, assim, meu primeiro contato e meu primeiro susto, assim, também com o público, né? Eu Mas achei é legal, né, mano? legal. Legal. E você já teve alguma situação onde você foi reconhecido só pela voz? Já, Estava, sei lá, no público, foi falar alguma coisa e falou, opa, acho que eu te conheço. Já teve isso? agora, recentemente, no começo da quarentena, o meu filho de 2 anos, ele ainda acho que nem estava com 2 anos. Ele caiu aqui dentro de casa, meteu a testa na quina da escada, que é de mármore, e abriu aqui assim, um Caramba, talho aqui assim na testa, e aí não teve jeito, teve que levar para o hospital. Aí beleza, foi para o hospital, aí foi tirar os pontos depois, uma semana depois, e aí eu fui sozinho, eu e ele. E aí sentei lá para fazer a fichinha, não sei o que, de entrada ali no hospital e tal. Aí o rapaz que estava me atendendo, estava eu aqui, ele me atendendo, do lado, um outro pai com uma filhinha, e a mulher atendendo ele. Aí o cara perguntou aqui, o cara que está do hospital, né? Você é o Wendel Bezerra, dublador? Aí, olha só, já falou o nome, pô. aí eu falei, sou. Aí o cara do lado, eu reconheci pela voz. Ah, que legal, cara. Foi engraçado, Pô, foi engraçado. cara, é Então, muito legal que ele comprava seu trabalho, porque ele reconheceu a voz, né? Eu pensei que de repente olhava e falava assim, ah, putz, eu tô com sua voz do personagem X, entendeu? exato. E nesse caso, o cara sabia quem era você mesmo pela sua voz. Que legal, bicho. Acontece bastante hoje em dia. As pessoas na rua assim me chamam pelo nome. É engraçado, sabem meu nome. É bem curioso. É, mas eu também com as redes sociais, do YouTube também, isso tudo acabou potencializando bastante, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. E aí, ó, tem outra pergunta aqui do Vitor Hugo. Ele está perguntando com qual personagem ou dublagem você aprendeu mais na sua carreira? Ah, não tem essa resposta. É, são com muitas. Eu costumo, depois de um tempo, eu tive um insight assim, eu costumo pegar determinadas coisas dos personagens que eu dublo e tento incorporar na minha vida, né, no meu dia a dia. Então, por exemplo, o Goku, essa coisa dele se superar, dele ir atrás de pessoas que são mais fortes que ele, que têm mais poder que ele, que lutam melhor e tal, isso passou a ser uma coisa que eu faço. Eu tento me aproximar de pessoas que são melhores do que eu em alguma coisa, para eu aprender mesmo, para eu melhorar, para eu abrir minha cabeça e tal. O Bob Esponja, né, tem aquela coisa dele trabalhar com prazer e tal. Tem um vídeo dele na internet que ele comemora que é segunda-feira, né, é
é um videozinho musical. E aí eu penso nisso, nessa história do sextou e tal. Está parecendo que a sua vida só é legal sexta depois das 18, sábado e domingo. Depois vem um lixo de novo da semana. E o Bob Esponja não, né? Ele se diverte no trabalho, ele vai com prazer, ele faz com alegria, ele faz feliz. Então, é uma coisa que é exercício. Tudo é exercício. Você tem que estar afim de fazer isso. E aí, quando você estiver afim, você vai começar a achar modos ou motivos para se motivar no trabalho, para se manter alegre, produtivo, de bom humor, porque você treinar, ficar de mau humor, uma hora você fica muito bom em ser mal-humorado. Né? A gente vai ficar craque em ser infeliz. Você tem que treinar a ser feliz. E o Bob Esponja me trouxe essa reflexão. O Cake Boss, por exemplo, eu no começo não gostava dele e tal, depois fui me acostumando até o dia que eu comecei como eu comecei a ter uma empresa, eu virei empresário, e eu dublava ele, que ele era um empresário, né, e ao mesmo tempo em que ele era um empresário que cuida da empresa, do desenvolvimento, dos funcionários, sei o que, ele também põe a mão na massa, que é um pouco o que acontece na Unidub. Eu sou o dono da empresa, eu cuido da equipe, da produção, vejo isso, vejo aquilo, né, lido com isso aqui, com compra, com pagamento, com não sei o quê, mas também dublo e também dirijo. Então eu comecei a pegar coisas dele, como ele tocava a equipe, como ele liderava, quando ele era firme com o cliente, quando ele tinha que ceder. Eu fui aprendendo também. Então, em vários aspectos, eu estou sempre um pouco atento assim, aos personagens para ver o que eu posso pegar deles e colocar na minha vida. Que aí, como se eu fosse pegando, que nem game, que você vai pegando coisinhas ao longo do game para aumentar o seu poder e tal, né? É meio isso, eu vou pegando coisinhas dos personagens e tentando colocar na minha vida para eu melhorar, para eu crescer. Olha, duas coisinhas agora, cara. Eu vou te informar que nosso amigo Rodrigo Castro está assistindo a live, mandou um abração para você. Deve estar brava, porra, o Wendel faz live com todo mundo, não me responde direito, eu estou em débito assim, master. Mas eu agradeço as balinhas de coco que a família recebeu aqui. Maravilhosas, inclusive. Eu também recebi aqui, ó. Cáceres Candy. Isso. Candy Cáceres. Isso aí. Já fizemos o jabazinho para ele de graça, porque eu recebo mais um pacote agora, hein? E eu ia te perguntar como é que é o relacionamento com a criançada, porque com o mundo do geek, os adolescentes e tal, a galera dos 30 aos 40 anos também que acompanharam bastante Dragon Ball, são focados muito no seu trabalho com o Goku. E o público infantil também está por cima por causa do Goku, do Bob Esponja? Como é que é esse relacionamento? É muito grande. É muito grande o público infantil que me acompanha, que fala comigo, que me reconhece na rua, que pede foto. É um número grande. É até um pouco assustador, no sentido de que eu tento tomar cuidado, muitas vezes, do que eu falo, como eu falo e tal, porque eu descobri que tem muita criança que me acompanha, que gosta de mim, que vê meus vídeos, que vê meus stories e tal. Então, eu tenho sempre um cuidado de não ser, sei lá, de não ser lascivo, ou agressivo, ou trazer negatividade, sabe? Eu tento... Eu acabo, como eu sou pai, tenho um filho de 2, uma de 6 e um de 12. Eu acabo tendo a preocupação que eu gostaria que tivessem com os meus filhos. Então, hoje em dia, eu toco a minha carreira nessa questão de redes sociais, de comunicação social, assim, um pouco com esse cuidado. Pô, legal, bicho. E eu ia perguntar para você também, que o rapaz perguntou ainda há pouco, sobre tinha 33 anos, que ia tentar iniciar a carreira como dublador, e ele tem um DRT de ator já, né? Como funciona isso na prática? Você acha que um ator ele já está no caminho certo para ser um dublador, ou são coisas completamente distintas? Como um ator pode se preparar para se tornar realmente um dublador? Hoje em dia não tem jeito, né? Tem que fazer um curso de dublagem. Por quê? Porque a gente trabalha num ritmo muito acelerado, né? É muito de produção. Então, quando o cara chega no estúdio, quando a pessoa chega lá no estúdio para gravar qualquer coisa que seja, ele tem que saber um mínimo da dinâmica de um estúdio.
né? Qual a distância ele mantém do microfone, como é que vai ser a comunicação com o técnico e com o diretor, como mexer no texto, quais são as frases que nós usamos para nos comunicar de maneira assertiva e rápida. Então, você tem que conhecer a dinâmica do trabalho. E você só conhece a dinâmica do trabalho fazendo um curso. Não tem outro jeito. Mas e os estágios? Os estágios cada vez mais não existem. Na Unidub, por exemplo, não tem como, porque os nossos clientes têm uma exigência de confidencialidade muito alta, então eu não posso deixar pessoas no estúdio que não são profissionais envolvidos diretamente na gravação do projeto. Então, por exemplo, nós somos uma empresa, sei lá, a maioria dos funcionários não tem acesso ao estúdio, porque os estúdios têm biometria para entrar, né? Então, a maioria dos funcionários não tem acesso, não consegue entrar nos estúdios. Os dubladores, quando chegam, têm que deixar o celular na recepção, não pode entrar com o celular. Então, são tantas exigências de segurança que não tem como hoje eu proporcionar estágio para alguém. Você vai ficar aqui uma semana assistindo dublagem, para ir entendendo, isso meio que não existe. Então, o curso hoje acaba sendo o único / melhor caminho. Legal. Direcionando já para o final do nosso papo aqui, que já estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Muito rápido. Muito rápido, né? Mas eu quero te perguntar ainda alguma coisa que você puder responder aqui. Primeira coisa, para aquela galera que é fã e tal, existe alguma previsão de termos um retorno aí do Dragon Ball Super, não? Cara, eu realmente não sei. Eu imagino que sim, porque é o que o pessoal fala, né? Eu vou muito pelo... O público me informa muito mais do que qualquer... Né? Eu sabia do Dragon Ball Super, fiquei sabendo pelo público e não pelo cliente, né? Então eu imagino que sim, porque o Dragon Ball Super ali terminou, mas fica sempre aquela abertura, né? Aí veio o filme do Broly, que também deixa um gancho de continuidade. Então muitos falam que acham que o Dragon Ball Super vai continuar, mas a partir da história do Broly. E, eu ia gostar muito, porque eu curti o Super, eu me diverti muito fazendo, e eu adorei o filme do Broly. Disparado, assim, o melhor filme de Dragon Ball. E então, eu ia gostar bastante de voltar. Além de ser legal, seria trabalho, que também é bom, e existiria a possibilidade de continuar sendo feito na Unidub. Então, para mim, seria ótimo em vários aspectos. Falando da Unidub e do trabalho de uma forma geral, como é que a pandemia atrapalhou, ou não atrapalhou em nada, a dublagem continua acontecendo, como é que está rolando isso? Atrapalhou bastante. A princípio, os estúdios pararam, né? O mercado assim, deu uma parada, especialmente em São Paulo. Aí a gente ficou mais de um mês parado, aí, uns 40, 50 dias. Aí decidiu-se voltar remotamente, né? Então os dubladores gravando de suas casas. Isso no início foi um caos, aí hoje é só ruim. Muito bom. Porque eu percebi um pouco isso ainda, porque tem algumas séries que chegaram no Netflix e na Amazon Prime recentes que chegaram sem a dublagem em português. Exato. Até disse que é minha amiga para matar, tal, que tem no Netflix, você viu. Você entrava lá na opção dublagem em português, tem atraso, estava escrito. Isso. Então eu pensei que realmente tinha afetado de alguma forma, e agora você confirmou. Porque a gente parou de trabalhar, e aí quando a gente retomou, o fato de ser remoto torna o trabalho mais lento. Então, a quantidade de produção, ela cai, né? E então, a gente perdeu alguns trabalhos, ou para outras praças, ou perdeu do tipo assim, não vai fazer mais, já era, perdeu o bonde da história e tal. Agora, estamos retomando gradativamente, né, a gravação presencial, mas ainda o remoto deve durar aí por algum tempo, porque
Porque tem gente que não tem condição mesmo ainda de sair, de estar muito insegura e tal. E tem gente que se acomodou um pouco, né? Tá gostoso Ficar de levantar boa. e começar a trabalhar, né? Sem pegar trânsito, sem ter deslocamento, enfim, acabou ficando meio cômodo para algumas pessoas. Mas, como dono de estúdio, é um pouco ruim, porque eu desgasto muito mais a minha equipe técnica, porque a dublagem, além dela ficar mais lenta, ela fica menos precisa. Então, a parte técnica tem que tentar compensar isso de alguma forma, tanto no sincronismo labial quanto na mixagem. E isso Caramba. dá um trabalho muito maior do que dava. E também torna o processo mais lento. Você acaba perdendo alguns projetos, você tem que abrir mão porque não consegue entregar dentro do prazo estipulado, né, pela demora de como a coisa é gravada. E aí tem as questões de internet, que a internet, né, no Brasil não é tão maravilhosa, a questão das pessoas não entenderem muito de tecnologia, eu me incluo nisso. Então, tem dubladores que não têm facilidade de lidar com computador, com um microfone USB, com uma plataforma, com links e tal, e isso dificulta o trabalho. Eu acho que bagunça um pouco o mercado, né? Ele fica um pouco terra sem lei, e como diretor, para mim é ruim. Eu prefiro dirigir as pessoas presencialmente, porque quando está tudo em ordem, o técnico, o áudio, o som, o diretor, o dublador, o texto, eu consigo dirigir o que eu quero dirigir, né? Artisticamente, o detalhe e tal. Quando está tudo ruim, meio bagunçado, você meio que não dirige direito, você tem que fazer ao que dá. Fez o que der. Isso aí foi o que deu para fazer dentro do tempo que eu tinha. E eu gosto sempre de trabalhar em alto nível de entrega. Então, como diretor, eu indiscutivelmente prefiro fazer presencialmente em tempo real, porque o remoto também, só para as pessoas entenderem, quando o dublador, eu estou vendo o vídeo aqui, às 14 horas, que nem diria o Faustão, precisamente, cadê o Cássio, precisamente às 3h15, eu estou vendo aqui às 3h15, 00. O dublador está vendo a mesma cena às 3h15 e 27 segundos. Então, quando ele grava lá, a gente ouve, ele já está falando aos 27 segundos depois. Estou inventando números, né? Ele está falando com 27 segundos de delay. Quando esse som chega aqui, já chega com 45 segundos. Então, a gente vê tudo fora de sync. Quem está aqui, o diretor e o técnico. Está tudo fora de sincronismo. Aí, o que faz? Terminou aquela cena, puxa tudo, você tem que achar qual que é a distância, qual que é o delay, para puxar tudo o que o cara gravou, colocar e aí assistir. Aí, quando você vai assistir, você fala, putz, essa é um pouco mais, essa aperta aí, essa puxa aqui, essa traz para cá. Ih, passou por cima de uma pausinha. E não sei. Aí, só depois que eu vi tudo, que aí fala com o dublador, vamos fazer de novo aquela fala, aí vai acontecer de novo a mesma coisa. Então, essa demora, além de tornar mais caro e de ser mais demorado, eu acho que desgasta a parte técnica e faz com que o diretor e o dublador percam o foco. Porque o cara gravou uma cena de 1 minuto, ele gravou. Uhum. Aí ele espera 2, 3 minutos lá o diretor e o técnico arrumarem. Então ele gravou, aí ele pega o celular, não sei o quê. Vai gravar de novo aquela fala. Vamos lá. Tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele espera de novo e tal. Perde-se o foco, perde-se aquilo que o ator precisa, que é de estar intenso e pleno na cena. E eu acho que isso é muito prejudicial à dublagem. Realmente, para fazer remoto prejudica demais, né? Realmente fica... É o que você falou, faz o que dá, né? Achei a melhor definição era horrível e agora só tá ruim. Melhor definição. Mas pra gente fechar, então, aqui com chave de ouro, que a galera tá pedindo demais do Goku. O Goku sempre superou todos os seus desafios, todas as grandes batalhas. Ele é um cara que sempre pensou positivo. Então,
uma mensagem positiva do Goku para todo mundo que está enfrentando essa pandemia aí, para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista aqui. Oi, eu sou o Goku. Todos os seres vivos, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, por favor, levantem suas mãos, emprestem sua energia. Os animais, as plantas, montanhas, cachoeiras, todos os seres, me emprestem sua energia para que juntos possamos formar a Genkidama. Agora sim, posso sentir. A poderosa Genkidama foi formada. Vamos afastar definitivamente todo e qualquer Ki negativo e especialmente espantar de vez esse Covid-19 que está trazendo muita coisa ruim para todos nós. É isso aí, galera. Junto comigo, todos os braços levantados, todo mundo soltando aquela energia com toda a garra. Wendel Bezerra, senhoras e senhores, muito obrigado pela participação, valeu demais. Acompanhe o Wendel nas redes sociais aí, no YouTube, no canal dele. Quer deixar suas redes, seu recado final aí para a galera, Wendel? Sim, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite, pelo bate-papo, obrigado a vocês aí pela companhia, e principalmente a quem acabou de levantar os braços e fazer a Genkidama aqui com a gente. Exato. Eu estou no YouTube, tenho meu canal no YouTube, é muito fácil de achar, é só botar Wendel na busca ali, vai aparecer. Já começa a escrever meu nome, o Wendel vai aparecer lá, porque é o canal do Wendel, e tem vídeos lá sobre dublagem, sobre tudo, mas é claro, na maioria das vezes a gente aborda dublagens e dubladores, e eu vou dizer para vocês, cara, os últimos 6 vídeos, pelo menos, são sensacionais, valem muito a pena assistir, vale muito, são vídeos muito bons, tenho certeza que você vai gostar. E no Instagram também estou sempre aí, estou sempre direto entrando em contato, falando, brincando, postando um pouquinho da minha vida. E é Wendel_Bezerra. Me acompanha aí que é só coisa boa. Muito obrigado. Eu particularmente quero agradecer demais, Wendel. Eu sempre fui seu fã. Foi demais conversar com você, te conhecer virtualmente. Foi muito legal. Muito obrigado. Quero agradecer também ao Centro Cultural da Penha, a Prefeitura de São Paulo, por fazer o Penha Geek Online. Também toda a nossa equipe técnica, a Roberta, Valquíria, o Wellington, o Eliezer, todo mundo trabalhou demais para o Penha Geek acontecer. Todos os nossos convidados, toda a galera que participou, tanto aqui no Facebook como no Instagram. Muito obrigado a todo mundo. Esse foi o Penha Geek 2020. Valeu, Wendel. Valeu todo mundo. Obrigado. Até a próxima. Até, valeu. Tudo Tchau. bom.